Olá, amores, sejam bem-vindos a bordo de mais um vídeo. Hoje a gente vai fazer uma coisa que a gente não faz tempo, vai ser um Ju Responde. Então, se você não me segue ainda no Instagram, eu deixei lá escrito que eu ia fazer um Ju Responde, recebi diversas perguntas e a gente vai responder algumas agora em vídeo. Só aproveitando o momento para dizer que se você é inscrito no canal, mas não ativou o sininho que fica aí embaixo, por favor, ativa. Sempre que eu libero o vídeo, ele avisa pra vocês. Então tem um sininho aí embaixo, é só clicar nele, tá bom? Então vamos começar pelo Gá Henrique. Ele falou: Ju, me ajuda. Qual é a diferença entre QFE, QNH e o QNE? Eu até aprendi isso, mas não entendi porque o QNE varia sempre e como você descobre que ele variou. Pelo jeito, pelo que eu entendi, você já entendeu o que é QNH, QNE e QFE. Bom, o QFE, ele é o ajuste da estação meteorológica. Então vamos supor que lá em, sei lá, em Campinas, você pega um ajuste de 1021. Você coloca isso daí no seu equipamento. Então a sua altitude vai ser 0, vai marcar 0. Porque você colocou o ajuste do lugar, então a sua altitude vai ser 0. Já o QNE, ele é 1013. O QNE, ele não varia. O QNE é fixo. Quando a gente tem altitude de transição e nível de transição, sabe? É quando as aeronaves trocam o QNH pelo QNE. Por quê? Imagina se cada aeronave que estivesse voando lá em cima estivesse com um ajuste diferente. As altitudes deles seriam diferentes também. Isso daí podia ocasionar numa colisão. Então todos eles ajustam para 1013, para todo mundo voar igualzinho. Isso daí não muda, 1013 é 1013. O que muda sempre, que eu acho que é o que você quis dizer, é o QNH. O QNH é a mesma coisa do QFE, que é aquela pressão da estação meteorológica, só que essa do QNH, ela é reduzida ao nível do mar. Então vamos supor que nós temos um aeródromo que está a 300 pés de altitude e aquela pressão naquele dia, naquele momento, está a 1009. Então, para a gente reduzir isso ao nível do mar, nós temos que tirar 300 pés, certo? Porque o aeródromo está a 300 pés. A conta não é 1 HPA para cada 30 pés? Então, se nós temos 300 pés, nós temos que somar mais 10 HPAs, porque quanto mais a gente desce, maior é a pressão. Então, a pressão de 1009, que é no QFE, vai passar a ser 1019 no QNH. E por que esse valor sempre vai variar, não vai ser fixo? Porque o QFE também não é fixo, porque a pressão de um lugar não é a mesma todo dia, toda hora. A pressão varia conforme a temperatura. Então, dependendo da temperatura que estiver naquele dia, naquele horário, vai ser uma pressão diferente, por isso a conta é diferente. Isso daí é meio confuso de explicar só falando, mas espero que você tenha entendido um pouquinho. A segunda pergunta é do Gustavo Rocha. O que muda com o passar do tempo na cabeça de um comissário? O que mudou para você? Como foi o começo, a empolgação no fim da carreira e como fica isso com o passar do tempo dos anos? Bom, Gu, isso daí não é uma coisa fixa, não é igual para todo mundo. Cada pessoa tem uma experiência de vida, uma experiência profissional e vai acabar indo para um caminho diferente. Tem alguns que saem da aviação logo no início, tem alguns que se aposentam na aviação, então isso daí varia muito de pessoa para pessoa. O que aconteceu comigo foi que eu decidi me tornar piloto. Eu não parei de ser comissária porque eu não queria mais voar, eu parei de ser comissária porque eu queria ser piloto. Mas tem gente que tem filho e daí decide parar de voar porque quer criar o filho. Tem gente que não quer ficar tanto tempo fora de casa e daí começa a ver isso como um problema com o passar do tempo e daí decide sair. Tem gente que passa a amar ainda mais a aviação, acha ainda melhor do que era antes e se aposenta na aviação. Então cada pessoa tem uma experiência particular, cada pessoa tem um jeito, tem um tipo, uma forma de pensar. Então isso daí varia de pessoa para pessoa, só estando lá dentro mesmo para sentir na pele e ver como vai acontecer com você, tá bom? Kleber LS. Ju, vou iniciar minha carreira de piloto e começarei pela faculdade.
Tudo que está relacionado ao curso de piloto, à faculdade em relação à carteira, eu entendo. O que não entrou na minha cabeça foi como funcionam as horas de voo com a faculdade. O que diferencia, diminui e aumenta. A faculdade, ela não substitui as horas de voo e ela nem te dá as horas de voo. Você vai pagar apenas pelo ensino teórico. Isso vai substituir o ensino teórico, o ensino técnico de piloto privado, piloto comercial e o simulador. Então, se você for decidir fazer a faculdade ao invés do curso técnico, não influencia em nada as horas de voo que você vai ter que fazer. As 150 horas de voo que você vai ter que fazer para se tornar piloto comercial, isso daí não se altera. Vai continuar da mesma forma, você tem que pagar isso à parte da faculdade. Então, em relação à hora de voo, não influencia em nada. Kaique CDN. Como é que a empresa decide qual aeronave o piloto vai voar? Exemplo, 787 ou A350, 320, 737, o piloto pode escolher? Não, o piloto não escolhe isso. Quando o piloto entra em uma linha aérea, normalmente ele entra na aeronave mais básica. Acontece algumas vezes que a empresa precisa de um treinamento rápido para uma outra aeronave e às vezes acaba pegando uns pilotos de fora para voar essas aeronaves. Mas o padrão é se ter um plano de carreira dentro de uma linha aérea. Então você entra em um determinado avião e você vai voando aviões cada vez maiores e melhores. Então o piloto não escolhe. E quem escolhe é a empresa que determina. Agora você vai fazer o curso de tal avião, curso de tal, é assim que funciona. O Kleber ainda perguntou por que as companhias aéreas exigem tantas horas de voo, sendo que o piloto vai passar por diversos testes e simulação. Na verdade, Kleber, as companhias aéreas brasileiras não exigem muitas horas, não. Quem acompanha aí como era antigamente, como é, por exemplo, para voar na China, aqui se pede bem menos horas hoje em dia. Nós temos aí 250 horas, 500 horas de voo. Então, a Azul pedia até pouco tempo atrás 150 horas de voo. Se você for considerar isso daí, não é muito, é até pouco comparado aos outros lugares, aos outros países, o que eles pedem. E já se pediu muito mais aqui. Aqui é uns 3 anos atrás, sem considerar a Azul, você pedia 1.500 horas de voo. Hoje em dia, o mínimo tá 250 horas de voo, então não é muito não, muito pelo contrário, diminuiu bastante já. Timóteo Paiva, o radar da aeronave pode detectar turbulência? E por que em um eventual pouso de emergência precisa esvaziar no ar o combustível? Um grande abraço, fica com Deus. Bom, Timóteo, o radar da aeronave, ele detecta uma condição que pode gerar turbulência e não a turbulência em si. Ele informa isso daí para o piloto em cores, de acordo com a intensidade disso. Então tem aí verde, amarelo, vermelho, um arco-íris inteiro. E daí o piloto pode decidir se faz o desvio ou se passa do lado, alguma coisa assim. Mas não é a turbulência em si, é uma condição que pode gerar a turbulência. E quanto ao esvaziar o tanque em caso de pouso de emergência, isso daí depende qual é a emergência que o avião está passando. Então isso daí pode gerar ou não retirar o combustível da aeronave. Na maioria das vezes não se pousa como está, a não ser que seja algo que possa causar um incêndio, causar algo maior, e daí sim ele faz isso daí. Ou então, se o peso da aeronave estiver acima do máximo permitido para pouso. Vamos supor que a aeronave está cheia de passageiros, de bagagem, ele abasteceu até o final, logo depois da decolagem deu uma pane e ele tem que voltar para pousar. Então o peso do pouso, o peso máximo do pouso, ele é sempre menor do que o peso máximo de decolagem. Então às vezes exige que faça um alijamento de combustível nesse caso também, mas não é sempre, tá? Ferreira DC10, você já passou por momentos tensos voando? E qual foi eles? Já, mas não posso comentar. Rodrigues Dre. A galera que já é comissário e faz curso de piloto é ainda mais fácil de subir na companhia, mas existem restrições para quem já iniciou o curso de piloto e depois quer entrar como comissário? E sabe se neste caso colocar no currículo que já iniciou o curso de piloto seria ruim se candidatando para comissário? Bom, é o seguinte, para quem já está dentro da empresa, existe a migração interna. Então, muitos comissários já trabalham como comissário,
consegue fazer uma migração para piloto, né? A empresa, inclusive, quando abre processo seletivo, eles dão prioridade para quem já está dentro da empresa fazer essa migração e depois pega a galera de fora. Agora, se você não voa ainda numa empresa, se influencia você colocar no seu currículo, eu acredito que não, porque eu já voei com diversas pessoas que entraram já fazendo curso de piloto, colocaram no currículo e passaram na seleção normalmente. Inclusive na minha turma de comissário, tinha um menino que eu não lembro agora o nome, mas a gente entrou e daí com acho que uma semana de treinamento, a gente estava no meio da aula, ele recebeu a ligação, foi atender, uma empresa tinha contratado ele para trabalhar como piloto, ou seja, ele já entrou pronto como piloto, com todas as horas, e mesmo assim ele foi contratado. Então não acredito, vendo na prática realmente o que acontece, que isso daí influencia em alguma coisa. Pode colocar. Matheus Félix 21. Ju, qual foi a melhor aeronave que você voou até hoje? Por quê? Como passageira foi o A350, inclusive eu decidi fazer um vídeo sobre ele, porque eu gostei muito dele. Ele é muito silencioso, a pressurização dele é algo magnífico, você chega novinho em folha no destino, a aeronave é simplesmente linda, é maravilhosa. Então, de passageiro para voar, foi o A350. Também tive perguntas sobre faculdade de aviação civil. Na minha opinião, e acho que quem for pesquisar a fundo e visitar as faculdades, se você tiver a oportunidade de fazer na PUC do Rio Grande do Sul, é o melhor ensino que você vai ter em termos de faculdade de aviação civil. Essa é a minha indicação para você, não é merchan, é realmente porque eu pude conhecer a PUC do Rio Grande do Sul. Pode ter certeza que você vai ter um belo ensino lá. Espero que vocês tenham gostado desse Ju Responde. Se tiverem alguma sugestão de vídeo, alguma pergunta, deixa aí embaixo nos comentários. Vai ser um prazer ver o que vocês estão querendo assistir mais aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Vou deixar 2 sugestões aqui de vídeos para vocês continuarem assistindo. Não acha que é só assistir um vídeo aqui não e sair rapidinho vazado, não. Assiste esses outros 2 vídeos aqui também, tá bom? Beijo, tchau!